Meu nome completo é Thiago Ramos da Silva. Hoje eu trabalho no Grupo Premium. Tem até uma caixa aqui que aparece lá em cima da estante, que é uma holding de educação composta por 5 empresas, da qual das 5, 4 estão comigo e eu sou gerente comercial. E hoje você lidera quantos executivos? 15. 15 executivos. 15, Tá. 15 executivos, mais equipe de suporte. E como que você conheceu a Cami? Eu conheci a Cami no momento do início da holding, né? Não foi um desafio fácil. Minha equipe era 4 pessoas, subiu para 9, depois para 13, e depois para 15, mais a equipe de suporte, supervisão, analista. Então eu estava completamente perdido na rotina. Eu já não conseguia justificar as ações, por que dava certo, por que dava errado. Isso estava me deixando esgotado, porque ficava ali aquela síndrome do impostor o tempo todo. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas de alguma forma está dando certo. Quando dá errado, eu não sei o que fazer para consertar. Minha equipe crescendo, eu tendo que prestar contas agora para um fundo de investimentos, e isso estava me fazendo muito mal. Eu não tinha tempo para minha família, eu estava sempre com raiva, sempre cansado, com risco de descontar na minha equipe, com risco de demonstrar isso para os meus superiores, que eu estava ali perdido. Então, chegou no melhor momento. A Cami, quando eu fui assistir o lançamento, e parecia que ela estava falando comigo. Ela está falando comigo, é isso que eu estou vivendo. É exatamente isso que eu estou vivendo e a solução que ela oferece é o que eu preciso. E foi assim que eu conheci a Cami. Assistiu a aula, você já aplicou alguma coisa e teve resultado só pelas aulas? Como que foi? Quando eu assisti as 3 aulas do Desafio Líder Comercial, eu estava viajando e eu vinha conversando com a Cami no Instagram e ela falando para mim para eu assistir. Eu falava que eu não tinha tempo. E aí ela falou, você não tem tempo justamente porque você não está aplicando essa metodologia. E aí eu dediquei energia para assistir as aulas, assistir ao longo da viagem, no carro mesmo, e já fui assistindo, já fui passando os ajustes para a minha equipe de suporte, e já fui colhendo alguns resultados, já falando com o meu diretor. Cara, a gente precisa investir nesse treinamento aqui. A gente precisa investir nesse treinamento, porque ele tem esse pilar, que são os 4 Ds, e eu já fui justificando para ele, mas eles não tomam decisões assim. A gente precisa apresentar uma proposta, falando com ele pelo WhatsApp. Então, para não perder a oportunidade, e eu tinha urgência nisso tudo, eu mesmo investi no treinamento para poder começar a aplicar imediatamente. Antes do Thiago, antes do método, o que você sentia dentro de você? Antes do método da Cami, eu vivia um cenário de muito medo, de incerteza. Em qualquer momento eu posso perder meu emprego, porque eu não vou entregar resultado, e isso fazia muito mal, e a gente acaba descontando em casa. A gente chega mais tarde em casa, e quando chega a gente não está presente, é como se não tivesse, porque nossa mente está só na empresa, em preocupações, e isso estava me consumindo muito, estava fazendo muito mal. Então, a partir do método da Cami, eu consegui aplicar os 4 Ds, fiz um acordo ali comigo mesmo, eu consegui colocar a minha rotina no diário, para eu quebrar ali o meu dia e saber, eu começo assim, eu faço assado, e foi dando uma toda direcionada que era o que eu precisava, onde eu estava sendo consumido por aquela rotina da companhia. Então, esse era o Thiago, antes do método da Cami. O que você começou a aplicar que começou a ter resultado? A primeira coisa que eu achei sensacional, que eu nunca tinha visto, e eu já fiz muitos treinamentos de vendas, foi o diário. O diário foi o que me deu o norte ali para eu colocar e documentar, né? A palavra-chave é essa, documentar o que eu fazia ao longo do meu dia, o que eu precisava fazer ao longo do meu dia, sem negociação, né? Sem negociação. Isso eu preciso fazer ao longo do meu dia para que ele seja produtivo. E conforme eu fui documentando ali, eu fui até resgatando a confiança. Olha a quantidade de coisas que eu faço e olha a importância desse trabalho. Então, o primeiro passo, para mim, que fez muita diferença, foi eu ter esse diário, que foi já no início do treinamento, então, o resultado imediato que a gente tem, que eu nunca tinha visto antes, onde eu comecei a ser muito mais produtivo. E eu sendo produtivo, eu consegui, em 1 mês e meio, construir um time produtivo também. Mas antes do método da Cami, você batia a meta? Antes do método da Cami, eu batia a meta, em alguns períodos e outros não, mas como eu falei, eu não conseguia justificar quando eu bati, por que eu batia e por que eu não batia. Era sempre esse cenário de incerteza o tempo todo. Então, sábado eu estava preocupado, domingo eu estava preocupado, estava sempre trabalhando mais, sempre força bruta e pouca estratégia. Opa, consegui. Bati a meta desse mês, mas não era sustentável. Chegava no outro mês, já era aquela correria de novo, aquele atropelamento e me esgotando o time por falta de direcionamento.
por falta de desenvolvimento dessa equipe. Então, depois do método da Kami, eu já estava nesse momento de holding, minha equipe já estava crescendo, eu tinha contratado, então estava com 15 vendedores e estava ficando humanamente impossível gerir 15 pessoas diretamente, né? Então, a gente quebrou a equipe em 3 líderes responsáveis por parte dessa equipe toda. Então, minha comunicação ficou muito mais fluida, em vez de eu falar com 15, eu falava com 3 líderes. Direcionava eles nos treinamentos, fazia roleplay, shadowing, com esses líderes que aplicavam nos liderados. E nisso a gente criou um senso de pertencimento, de desenvolvimento, de as pessoas verem que é possível crescer na companhia, que dá para se desenvolver muito. Pessoas que eram vendedores tímidas, que só ficavam no fone de ouvido e focado no WhatsApp, começaram a liderar pessoas, inclusive ser campeã de vendas. Então, assim, a pessoa se conheceu, ela não sabia nem que tinha esse potencial, né? Então, foi muito legal. E esse desenvolvimento constante, isso foi uma aplicação imediata. Então, esse projeto já tem 1 mês e meio, foi algo que eu apliquei imediatamente. No primeiro momento, era uma coisa, vamos dizer assim, mais amadora, porque foi o start, o MVP ali, mas a gente já fez os ajustes, já fez uma troca de líderes, colocou estrategicamente esses líderes por performance, por desempenho, por histórico. Então, essas pessoas se sentiram reconhecidas e, como referências, passaram isso para os seus liderados. Então, fica essa competição do bem o tempo todo. Quem está em terceiro quer subir, aí consegue subir para segundo. Quem estava em segundo cai para terceiro e, opa, quero voltar. Quem está em primeiro está sempre buscando continuar lá. Então, fica uma competição muito saudável, né? Eu aprendi até com a Fernanda Keller, numa palestra da empresa, que ela é uma das maiores competidoras e campeões de triatlon do mundo, no Ironman, e ela falou que a competição ela eleva o nível. Então, assim, as pessoas tendo novas referências só vão aumentando o seu nível, o seu referencial. Então, isso tem trazido um resultado espetacular para a companhia. Desde o método da Kami, aplicando com esses líderes, a gente tem dobrado o nosso volume de vendas e, sendo assim, está muito até surpreso com essa evolução em pouquíssimo tempo. Então, falando em números aqui, volume de vendas, a gente batia recorde de fazer 20 vendas num dia, 18, 20 vendas. E aí, no mês passado, a gente bateu o recorde de fazer 38 vendas num dia. E nesse mês, a gente está fazendo 80, 90, 100 vendas num dia. E sem depender da minha presença ali, microgerenciando, sem vida, o tempo todo acompanhando o que está acontecendo no detalhe. Então, hoje eu consigo ter uma qualidade de vida muito maior para passar com a minha esposa, com a minha cadelinha, com meus passatempos, etc., enquanto a equipe está performando, né? E a Kami, ela ensina uma sigla HIP, né, que é o time responsável, dependente, produtivo, que realmente a gente conseguiu fazer funcionar no dia a dia. Hoje, como que é a sua vida? Me conta, como que é a vida, como que você acorda, como que é seu fim de semana? O que você conquistou depois do método da Kami, também na vida pessoal? Então, depois do método da Kami, eu tive o privilégio de fazer mentorias, né, e ela me acompanhou, me direcionou, e a gente fez combinados, a gente fez acordos. E um dos acordos era que no final de semana eu faria o combinado com a minha equipe, que eu ficaria ali, claro, se precisasse de alguma coisa eu ajudaria, mas que eu não ia ficar 100% à mercê da equipe. Eu ia dedicar a minha vida pessoal, ficar com a minha esposa, ficar com a minha família, sair para a praia, porque, né, eu me mudei, eu dei um grande passo na minha vida, de ir para um lugar muito melhor aqui no bairro Nobre do Rio de Janeiro, perto da praia, e eu não ia para a praia, eu estava sempre preocupado em trabalhar. Então agora eu pego o carro, coloco a minha cadelinha lá atrás, vai eu e Priscila para a praia, a gente aproveita. Enquanto isso, meu WhatsApp as mensagens vão chegando que a equipe está vendendo. E os líderes estão tocando e as coisas estão fluindo. Que vida boa, hein? Você faz parte da consultoria da Kami? Faço parte da consultoria da Kami. O que essa consultoria impactou para o seu resultado vir mais rápido ou não, enfim? Tem uma frase que a Kami diz muito, né, que o dia a dia ela corrompe as nossas convicções. Então, por mais que a gente estudasse o treinamento, aplicasse, a gente lida no dia a dia com os desafios, com algumas coisas que a gente aplica e não tem resultado, outras aplicam, dão resultado e a gente fica meio que soberbo, opa, tá tudo certo, depois leva um tombo. Então, a gente fica lidando com esses desafios emocionais também, e ao longo dessa consultoria, a Kami sempre me colocava de volta no rumo.
opa, volta aqui, não está dando tudo errado como você está achando que está dando. Vamos lá, você conseguiu aproveitar o seu final de semana? Então ela sempre me cobrava por essas coisas, ó, você precisa estar bem, né? Você precisa colocar primeiro a cama, o oxigênio ali, né? Quando o avião está caindo, para depois você salvar as outras pessoas. Então se cuida. Então era sempre esse acordo. Você aproveitou seu final de semana? Você aproveitou sua esposa? Você ficou com sua família? Então esse contato semanal assim, fez uma diferença muito grande para que as minhas convicções não fossem corrompidas com os desafios do dia a dia. E você achava que hoje o que você está vivendo, Thiago, seria possível algum dia? Lá atrás, era algo que estava me fazendo muito mal, eu buscava muito, mas eu realmente não conseguia enxergar, porque já tinha feito vários treinamentos de nomes grandes aí do mercado, mas eu estava ficando até incrédulo de que, cara, eu vou conseguir uma solução. Porque no final, esses treinamentos vão ser todos iguais, eu vou evoluir só um pouquinho, mas isso não vai realmente resolver as minhas dores. Então, assim, eu tinha esperança de encontrar, mas estava ficando cada vez mais descrente que isso de fato ia ocorrer. E através do método da Cami eu venho conquistando isso em pouco tempo. Assim, né, ainda estou evoluindo muito. Lá na frente, eu me sinto uma pessoa muito mais preparada para sair de gerente, para head, para diretor, etc. E formar sucessores que consigam deixar, né, esse legado, que seja uma coisa sustentável. E você já se imaginou um dia, enfim, indo levar sua cachorra no veterinário, ficando com essa mulher, aproveitando um dia, vendo a equipe rodar, mas tendo essa tranquilidade, não tendo culpa, né? Hoje a sua vida, qual foi essa transformação maior de você, Thiago? Né? Como que você vê hoje? Você acorda, você sente o quê numa segunda-feira, numa terça? Domingo era um dia muito difícil para mim, porque já o sábado e o domingo, mas principalmente o domingo, porque eu já era consumido pela ansiedade da segunda-feira. E a gente acaba se acostumando com isso, como sendo algo normal para a gente. É normal eu ficar ansioso, é normal segunda-feira eu já ter aquela preocupação de direcionar o time, de trazer resultado, e a gente vai deixando de aproveitar a vida. E quando vê aquela semana foi assim, chega domingo, você já vai no mesmo ciclo, começa outra semana do mesmo jeito, e isso passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você acaba se acostumando e achando que é normal viver desse jeito. Até que o seu corpo ele não vai aguentar, sua mente não vai aguentar, o seu relacionamento vai sentir, você vai ficando sem amigos para comemorar as suas conquistas, os seus resultados. Então, através desses ajustes, eu consegui ter qualidade de vida. Foi um dos acordos que a Cami fazia comigo. Cara, não aceita essa ansiedade no domingo. Não acostuma com isso. Aproveita, tá, com a sua família, tá, se descansa e volta energizado para segunda-feira. E aí no treinamento da Cami tem todo o passo a passo de você fazer uma reunião de segunda produtiva, de direcionamento da sua equipe, para que a equipe seja de fato hippie e não fique ali dependente em cada passo de você. Então, hoje você considera que você tem qualidade de vida, Thiago? Tenho e trabalhando para melhorar ainda mais. Posso afirmar que eu tenho uma equipe muito produtiva. Eu tive algumas situações pessoais de saúde, etc., para resolver. Em nenhum momento a equipe baixou a performance. A equipe continuou performando porque ela é uma equipe responsável, ela é independente e ela é produtiva. Ela sabe o que tem que fazer, ela sabe o que tem que fazer no CRM, ela sabe pegar a indicação, ela sabe virar o jogo e a gente tem dobrado o nosso volume de vendas, isso quase que imediato. E sim, pegar uma operação de 15 vendedores, analistas, assistentes, supervisoras, Rio de Janeiro, São Paulo, e conseguir fazer esse ajuste de rumo em 1 mês e meio foi algo assim sensacional, transformador. Hoje eu sou um líder da nova era. Hoje é dia 8 de agosto, a gente está com 13% de participação em vendas por indicação, que é um número bom. São 13% de vendas que não existiriam se não fosse as indicações, mas eu quero chegar em 20%. Vou trabalhar para chegar em 20% em uma semana. Uma semana eu vou estruturar para subir de 13% para 20%. E a taxa de conversão está quanto hoje, de indicação? 30% a taxa de conversão hoje, indicação. Então, se a gente subir também um pouco... Sim, vamos trabalhar para subir, fazer os ajustes de detalhe ali para isso. Valeu, Cami, obrigado. Beijo, obrigada, beijo, foi maravilhoso, parabéns, hein? Você é incrível, que líder maravilhoso. E obrigada pela confiança, se você não aplicasse, você não teria dobrado as vendas, que agora você vai triplicar, parabéns. Incrível, incrível o seu resultado. Obrigado, Cami. Tchau, tchau. Beijo.